Voltamos para o segundo bloco. Nossa conversa é com o advogado e conselheiro do CNJ, Jefferson Krabschichin, sobre os caminhos para tornar o judiciário mais ágil. Conselheiro, o que se percebe, às vezes, é uma falta de uniformidade de procedimentos. Eu até vou dar um exemplo. Aqui em Santa Catarina, um grupo de servidores e de juízes trabalhou num projeto que eliminou 143 rotinas que, de certa forma, retardavam, né, atrapalhavam a tramitação dos processos. Bom, embora esse projeto tenha sido, inclusive, catalogado pelo CNJ na época, para servir de referência para outros tribunais, o fato é que nem aqui se chegou a implantar esses procedimentos em todas as nossas unidades, quem dirá em âmbito nacional. Eu pergunto, por que essa falta de uniformidade ainda é algo tão presente no judiciário brasileiro e o que fazer para contornar esse problema? Eu até chegar ao CNJ, eu desconhecia que nós temos 91 tribunais no país. Não são 27, são 91. O Brasil é um país continental. É um país de diferenças básicas e fundamentais que é difícil se entender até como se permanece um país até a data de hoje. Você vai a Roraima e vai ao Rio Grande do Sul, é completamente diferente. Na realidade, há uma resistência das pessoas às inovações. Há uma resistência, seja por vaidade, seja por desconhecimento, a adotar novos métodos, novas metodologias, novos equipamentos. E se isso ocorre dentro de um tribunal evoluído como é o TRT de Santa Catarina, 12º, imagina o que ocorre num tribunal do Norte, em que essa semana ainda o CNJ conseguiu um convênio para interligá-los via internet. São praticamente 500 comarcas que não dispõem de internet. Certo. A capital de Roraima, Boa Vista, a internet era ligada à Venezuela, a luz é da Venezuela. Então, está faltando luz na Venezuela? Esse é o problema, eles estão com um racionamento de luz. Nós temos o projeto Sivan lá no Norte, que está então fornecendo agora ao Poder Judiciário a interligação de todas essas comarcas. Mas tem comarca que não tem luz ainda, porque a luz é através de geradores. Então, as diferenças são muito grandes. O que há que se fazer, e o Tribunal de TRT tem dado um exemplo ao país em vários, foi o primeiro tribunal a fazer uma sessão pública, filmada, foi o primeiro tribunal a ter uma audiência feita em Lages pelo Dr. Chedid em 1900 e qualquer coisa também, com um computador em que ficavam registrados. Então, é um tribunal totalmente inovador. É a persistência, continuar efetivamente o que vocês têm feito aqui, que é o treinamento de pessoal, é a motivação desse pessoal, mostrar que essas 143 rotinas que estão sendo retiradas vão evitar retrabalho, vão gerar economia processual, vão gerar economia em termos de ecologia, porque são muitos papéis que deixam de existir, são carimbos que deixam de ser apostos, em que não há mais a tinta, o tempo. Ou seja, se você racionalizar as suas ações, você tem uma situação melhor. As resistências acontecerão, isso depende de convencimento de um trabalho efetivo do próprio tribunal, da direção e dos seus servidores em entender essas inovações. Bom, na sua experiência profissional, o senhor já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina e certamente já se deparou com muitas das reclamações que costumeiramente são feitas pelos próprios advogados em relação ao judiciário. O senhor acha que o planejamento estratégico é o caminho efetivo para os órgãos da justiça? Sem a menor sombra de dúvidas. Nós temos o Brasil todo sem um planejamento estratégico. Nós temos os prefeitos que tocam as obras até a saída dele, deixam o caixa zerado ou uma dívida muito grande. O que entra não toca as obras que estavam em andamento, porque ele quer ter as obras dele. No judiciário nós temos, e nós já constatamos isso, de magistrados que vão para uma determinada vara e só julgam os processos que ingressaram depois que ele entrou. Os anteriores não são deles, como se ele fosse o dono da vara. A vara é do povo, é da justiça, ou seja, aqueles processos estão ali, é uma obrigação de quem está ali, seja do magistrado ou do servidor. Isso nos tribunais, a mesma coisa. Nós vivemos um sistema presidencialista em que cada um que chega, o cargo passa a ser dele e não ele ocupar um cargo. E passa a dirigir o órgão, enfim, o município, o estado ou até a própria União pela sua batuta de maestro. Então o planejamento estratégico, seja de 5, de 10 anos, e no caso dos tribunais, no caso da OAB são 3 anos, os tribunais são 2, se nós tivermos um planejamento de longo prazo, de 5, de 10, de 15 anos, isso a gente vê na China, como funciona,
Você vê nos Estados Unidos, os países mais desenvolvidos, eles não planejam para amanhã. Eles planejam para um largo tempo. Então, esse planejamento, ele vai propiciar, então, que você tenha uma continuidade administrativa. Ou seja, nós temos aqui uma TV, Justiça do Trabalho, né, em que, se você não tiver um planejamento, que ela é um órgão permanente, que ela tem uma função, que ela tem uma meta, ela tem uma missão, o próximo administrador pode simplesmente chegar aqui e fechar lá. Não. Dentro do planejamento estratégico vai constar o que é o que é o programa de televisão que nós fazemos, para que serve, esses servidores serão motivados, porque sabem que terão um futuro dentro daquele trabalho, podem se especializar cada vez mais, ou seja, você tem um trabalho mais bem feito. Certo. Conselheiro, um dos nossos servidores quer lhe fazer uma pergunta, o assunto é processo eletrônico. Gostaria de saber se o CNJ tem uma política para reduzir esse impacto na vida do servidor, que vem vendo tarefas realizadas há anos serem extintas da noite para o dia. Eu brinco bastante, porque depois do 11 de setembro, das Torres Gêmeas e do crash da Bolsa, o mundo todo está se repensando. E nós temos que repensar todo o sistema. Como eu já falei, a parte mais importante da justiça é o servidor da justiça. Porque é ele que, o servidor, seja o magistrado, enfim, ele que vai levar ao jurisdicionado essa justiça. Não é o computador, não é a filmadora, não é o balcão, não é o prédio. Esse indivíduo ele tem que ser tratado da melhor forma possível. Ele tem que receber toda a informação, todo o preparo para que ele possa operar todo esse sistema novo que está se criando. Então nós temos uma tecnologia evoluindo de uma forma muito rápida e os gestores da justiça têm que propiciar. O CNJ tem, e quem quiser ingressar no site é www.cnj.jus.br, vai encontrar lá o banco de boas ideias, vai encontrar todas as ações que o CNJ está praticando. Não vou falar em todas, porque é um número muito grande de projetos em andamento que cada um pode colaborar. O Dirley pode, com certeza, ingressar no site, está interessado na solução do problema e pode nos auxiliar. Nós coletamos todas essas boas ideias, vamos repassando aos demais tribunais, sempre tendo em vista a melhoria da vida do servidor, a motivação do servidor, para que ele hoje, trabalhando com informática, ele não sofra de todas essas doenças modernas, como LER, DORT, enfim, que realmente causam problemas às pessoas que trabalham com a informática. Bem, conselheiro, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é um minuto só.